Pela primeira vez a gente vê o Sukuna usando um Kokuzeno, o raio negro, e atualmente o único feiticeiro que tá de pé pra enfrentar ele é o Kusakabe. Então pode ser que realmente todos os memes estejam certos e o Sukuna ganhe no final. Honestamente eu tô acreditando nisso, mas já fica nesse vídeo porque eu vou te contar tudo o que tá acontecendo no capítulo 253 de Jujutsu Kaisen. E bora lá, o capítulo já começa com uma pergunta: quem é o feiticeiro de grau 1 mais poderoso? E a gente vê tanto a Mei Mei quanto o Nanami dizendo que seria o Kusakabe. O Gojo também fala que é o Kusakabe, ele diz que seria outra história se eles estivessem considerando os 3 grandes clãs, mas de forma geral é o Kusakabe. O engraçado é que o próprio Kusakabe não bota essa fé toda nele mesmo, dizendo que alguém que não seja ele ou esse tal de Uzami. Mas logo a gente volta pra luta da Maki contra o Sukuna e ela pula desviando de outro corte dele que acaba acertando um prédio de fundo enquanto ela avança na direção do Rei das Maldições. Eles continuam duelando e enquanto aquele prédio cai em cima de onde eles estão, o Sukuna segura a lâmina da Maki e impede ela de sair. Mas no último momento os dois conseguem sair de lá de baixo e evitar os destroços. O Sukuna acaba perseguindo a Maki por trás de um carro para poder acertar um corte sem que ela veja, mas a Maki consegue se defender fazendo uma postura extremamente parecida com como Toad bloqueou o vermelho do Gojo. Apesar disso, defender esse golpe mandou a Maki voando para longe e o Sukuna corre atrás dela. Chegando lá, ele faz contato e usa um clivar no abdômen dela, mas o Inoue aparece logo atrás e tenta atacar o Rei das Maldições. Pelo que o mangá mostra, a técnica do Inoue até conseguiu fazer alguns arranhões na testa do Sukuna, porém o Rei das Maldições acerta desmantelares nele para cortar ele e chuta ele para longe do prédio. Só que nesse momento o Sukuna se lembra que antes o Inoue tava com a lâmina do Nanami e agora não tá mais. A gente vê que quem tá com ela é o Kusakabe, que tá logo em cima do Sukuna. Ele tenta atacar, mas o Sukuna se defende. Ele empurra o Kusakabe contra a parede, se prepara para atacar ele, porém a Maki aparece de novo bem na hora. Ela avança contra o Sukuna e empurra ele para longe. Os dois agora estão em uma parte do prédio que tá cheia de vários pilares, e a Maki usa seu corpo forte e seus sentidos aprimorados e se aproveita desses pilares para conseguir atacar o Sukuna de diferentes ângulos. Mas então ela corta todos aqueles pilares, dividindo eles em blocos. Enquanto isso, ela começa a analisar a situação e pensa que mesmo que o Yuta seja salvo e consiga se recuperar, se a batalha se arrastar demais, outros problemas vão surgir, então ela tem que acabar com o Sukuna aqui mesmo. Enquanto isso, o narrador explica pra gente que após a morte de Satoru Gojo, tanto Hajime quanto Higuruma quanto Yuta mostraram grandes habilidades e conseguiram entreter o Sukuna, mas que quem realmente mais despertou o interesse dele foi a Maki, porque ela havia descartado completamente o Jujutsu para ser abençoada pela restrição celestial, e esse fato tinha deixado o Rei das Maldições entusiasmado. Ela chuta aqueles blocos que ela tinha cortado na direção do Sukuna, mas ele desaparece. Então, sem que ela perceba, ele aparece com a mão no rosto dela e arremessa a Maki pra longe. Sim, ele deu um speed blitz total nela aqui. Então o Sukuna começa a pensar e fala que a Maki não é como Itadori, ela lapidou tudo que ela tinha e é um vazio legítimo. A gente vê a Maki machucada após os ataques do Sukuna e ele se empolga e começa a falar que afinal de contas, Jujutsu é como pele e carne, e sendo assim, o corpo dela seria feito apenas de ossos e medula óssea, e ele pergunta se ela consegue entender o que ele tá querendo dizer. Sukuna então fala que a própria existência da Maki rejeita a dos feiticeiros. Enquanto ele avança na direção dela de novo, ele fala que essa batalha vai decidir qual dos dois é mais digno de ser polido, o Jujutsu ou o corpo. A Maki então nota que o Sukuna parou de usar a técnica amaldiçoada reversa para curar suas feridas. Enquanto isso, o Sukuna segura a lâmina dela com a mão e fala que pela primeira vez, finalmente alguém tá atribuindo um dever a ele, enquanto ele prepara um soco cheio de energia amaldiçoada. Então pela primeira vez na série, a gente viu o Sukuna acertando um flash negro que aparentemente nocauteou a Maki. Isso aqui foi muito interessante, porque a gente sabe que o Sukuna é muito arrogante e ele passou a vida inteira lapidando o Jujutsu, então é claro que ele ficou interessado em provar o que era melhor. Tendo a restrição celestial, é como se a Maki tivesse o corpo naturalmente mais forte e o Sukuna é o feiticeiro mais forte, então essa foi uma disputa de o que é mais poderoso, o corpo ou o Jujutsu. E como foi dito pra gente, justamente isso foi o que empolgou o Sukuna, e com essa empolgação, pela primeira vez a gente viu ele soltando um flash negro, o que inclusive é muito curioso, porque pra quem não se lembra, quando a Maki conseguiu a restrição celestial completa, por assim dizer, logo antes o pai dela tinha dito pra ela que ela tinha uma restrição celestial, mas que isso não era nada demais, porque qualquer feiticeiro consegue ampliar os seus atributos com energia amaldiçoada e ficar tão forte quanto ela. Naquela circunstância, após a morte da Mai, ela conseguiu a restrição completa, ficou sem nenhuma energia amaldiçoada, ficou muito mais forte e venceu todos aqueles feiticeiros. Porém, o Sukuna derrotando ela agora só prova que, querendo ou não, aquele ponto do pai dela fazia sentido. Ter a restrição completa igual ao Toad sem nenhuma energia amaldiçoada só torna mais difícil chegar no nível dela, mas como o pai dela falou, qualquer feiticeiro com treinamento e energia o bastante poderia chegar no nível de força dela. E como o Sukuna mostrou até mesmo além, é irônico ele ter vencido usando um flash negro, já que é um soco, porém um soco que envolve uma manipulação nível
muito alto de energia amaldiçoada, uma técnica que a Maki não poderia reproduzir e justamente isso derrotou ela. Aqui o Sukuna basicamente provou o ponto do pai da Maki e mostrou que realmente, apesar da restrição celestial ser muito poderosa, qualquer um com energia amaldiçoada em uma grande quantidade ou um grande controle pode compensar isso e superar ela, mas claro que isso ainda é algo difícil de conseguir. Depois da Maki aparentemente ter sido nocauteada, a gente viu o Kusakabe observando a situação e perguntando se isso é sério. Ele começa a se questionar se ele realmente é o único que restou e se pergunta onde o Itadori, o Chouzou ou a Meme estão e se eles vão aparecer. Ele até fala que no caso de não ter chances, ele poderia simplesmente bater em retirada, mas ele já tá ali, então não restam escolhas a não ser continuar com isso. Então, a gente vê o capítulo se encerrando com o Sukuna encarando o Kusakabe, que aparentemente vai ser a próxima vítima dele. O começo desse capítulo mostrou pra gente que o Kusakabe é o feiticeiro de grau mais poderoso, então a força dele não é algo a ser desprezado. Porém, o Sukuna é absurdamente forte, e agora, depois de ter usado um flash negro, a gente sabe que a liberação de energia amaldiçoada dele vai se recuperar. Isso também significa uma recuperação da liberação de energia amaldiçoada reversa, ou seja, ele vai se curar melhor também. Então realmente é bem difícil que o Kusakabe consiga fazer alguma coisa muito relevante. No próximo capítulo a gente vai ver se ele consegue pelo menos se segurar um pouquinho. E eu acredito que ainda vão aparecer mais personagens pra ajudar ele. E como eu falei, galera, realmente parece que o Sukuna vai ganhar no final, porque a cada capítulo que passa as chances disso acontecer aumentam. Fica cada vez mais claro que ninguém mais consegue enfrentar o Sukuna. E se você quiser ficar por dentro do que vai acontecer nos próximos capítulos de Jujutsu Kaisen, já se inscreve aqui no canal porque eu vou trazer todos esses vídeos pra você. Deixa o seu like se você gostou e me diz aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos. Clica em um dos vídeos que eu tô deixando na tela porque eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.